Pronto, então, o nosso assunto, a gente já encerrou a parte de Terra e Universo, né? Que falamos de atmosfera, aquecimento global e outras coisas. Saneamento básico, cadeia alimentar, desmatamento, biomas. E agora a gente vai partir para a parte mais relacionada à física dentro da ciência. Tá? Estudar interação de fenômenos como temperatura, força, pressão. Então, a gente vai iniciar com a questão das máquinas simples. Então, primeiro, algumas noções gerais. Ficou faltando o tio ali em noções. Mas como é que vocês acham que surgiram as máquinas? Por exemplo, o que é que são máquinas e como é que vocês acham que elas surgiram? Pensem aí um pouquinho. Qual a utilidade de se ter uma máquina? Vou ligar o ventilador, tá quente demais. Ninguém? Não, olha só, gente. Vê essa figura aqui. Como é que se chama esse tipo de pintura aqui na rocha? Vocês já viram isso em história? Isso, pintura rupestre. Tem gente querendo entrar. Isabelle. Deixa eu voltar para cá. Então, olhando para essa pintura rupestre, o que é que vocês conseguem enxergar nessa pintura? Dá para ver direitinho, eu acho, né? Dá. O que é que vocês acham? Bom dia. A gente chegou agora, bom dia. Na página do livro? A gente tá na página 190. 190, 191, tá bom, Gabriel? Tá bom. Então, olha só, gente. O que é que vocês conseguem enxergar nessa pintura rupestre? Olha aí direitinho. Eu preciso que vocês falem. A senhora falou o que mesmo? O que é que vocês estão enxergando nessa pintura rupestre aqui? Um boi. E uma pessoa. Uma casa tipo aqui embaixo. uma cacimba. Uma casa. Uma casa. Aqui embaixo. Ah, tá. Isso aí é o quê? Desenhado. É uma pintura rupestre. É isso que eu tô perguntando pra vocês. Vocês estão vendo o boi aqui, né? Tá. E essas pessoas aqui, vocês acham que elas estão fazendo o quê? Correndo, matando. Matando esse coisa aí? Elas estão caçando. Eu acho que não dá pra vocês verem direito. Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem. Pra vocês verem melhor. Vocês estão conseguindo ver o tipo de instrumento que as pessoas estão usando? Arco e flecha. Pronto. Conseguem ver isso, né? Pronto. Arco e flecha. Então, deixa eu voltar. Pergunta. Vocês acham que o arco pode ser um tipo de máquina? Hã? Vocês acham que o arco pode ser um tipo de máquina? Não. Pois eu digo logo que sim. Não. Tá? Por que vocês geralmente pensam o que eu acho, né? Vou perguntar e aí vocês me dizem se eu tô certa. Vocês acham que máquina é apenas algo complexo, cheio de engrenagens, fios, ligado a uma mecânica toda eletrônica, que aí tem vida própria e tudo mais?
Vocês acham que máquina é isso? Ou eu tô errada? O quê? Tá ruim, né, a Também, né? internet? Mas. É porque assim tá travando um pouquinho. Ah, tá bom. Então, gente, olha só. Acho que eu vou mudar de lugar, então. Vou mais pra perto do roteador, que aí fica melhor pra vocês. Volto já. Oi, tô aqui. Eu tô aqui, gente. Tô me ouvindo? Pronto. É porque eu tô ajeitando aqui ainda. Aí eu tô falando pelo celular. Aí no fone fica mais baixo. Aí eu já tô voltando pro computador. Eu tô percebendo pela sua voz. Tchau. Eu já me levantei com tudo. Pronto, gente. Estão me ouvindo? Desculpa aí pela demora. Tudo bem, Luísa. Pronto, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá, vou voltar a apresentar aqui a aula. Então, vamos lá. Eu estava perguntando para vocês o que é que vocês acham que são máquinas. Preciso que alguém me responda o que é, na cabeça de vocês o que é uma máquina. Eu perguntei se vocês achavam que o arco era um tipo de máquina e vocês me responderam que não. Agora eu quero saber para vocês o que é uma máquina. Eu acho que é uma caixa daqui embaixo, esse tipo debaixo desse boi aí. É não. É um boi em cima de um monte de pedras. É outro boi. Tá, gente, mas eu quero saber o que é uma máquina para vocês. Pra mim é um motor fazendo barulho. Certo. Então vamos lá. Existe máquina simples e máquina complexa. As máquinas simples é o que a gente geralmente chama de ferramenta. Então, alicates, martelos, roldanas, engrenagens. O que é isso? Rodando. Você vai ver. Vou explicar. São do tipo simples. Então, assim, se vocês olharem para o livro de vocês, na página 191, vocês vão ver os homens das cavernas utilizando ossos, afiando para transformar em faca, em flecha, para poder utilizar esses instrumentos. Vocês devem ter visto em história que teve o período paleolítico, que é quando eles eram coletores, na verdade. E aí, depois veio o período que eles começaram a construir instrumentos para caçar. Então, esse tipo de instrumento é o que a gente chama de máquina simples. E aí, a junção de uma ou mais, aliás, de uma não, de duas ou mais máquinas do tipo simples vão formar o que a gente chama de máquinas complexas, que são os eletrônicos, os motores, tá? Mas esses instrumentos aqui também são máquinas, só que do tipo
simples. Então, a gente vai definir primeiro o que é que são máquinas simples e o que é que são máquinas complexas. As máquinas simples, elas atuam na modificação e na transmissão de uma força para realizar algum movimento. Então, para pensar, por exemplo, Tiago, tu que já mexe com essas coisas, para que é que tu usa um alicate? Amassar alguma coisa, segurar. Pois é, você consegue fazer só com o seu dedo, dependendo do que for? Não. Então, o alicate é uma máquina que você utiliza. Tá? Cortar unha, por exemplo, é uma máquina. Uma tesoura é uma máquina. Coisa que a gente não sabe, não pensa que é máquina, mas é um instrumento que foi construído para ajudar a gente a aplicar alguma força em algum local, realizar algum tipo de movimento que só com as nossas mãos a gente não consegue. Então, as máquinas complexas, elas dependem, portanto, da união de várias máquinas simples. Tranquilo até aí, gente? Sim. Então, vamos começar a falar das máquinas. O primeiro tipo que eu vou falar para vocês é a alavanca. A alavanca, ela consiste em você aplicar uma determinada força para contrabalançar um peso maior. Então, nessa figura aqui que vocês estão vendo, tem o filósofo Arquimedes, que foi um dos principais desenvolvedores de máquinas simples. E aí ele criou a alavanca. E surgiu uma famosa frase dele que dizia: me dê uma alavanca que eu vou mover o mundo. Por quê? Dependendo da forma que você conseguir utilizar um determinado instrumento com um ponto de apoio, você consegue mover um objeto muito maior. Parando para pensar aqui nessa figura. E aí trazendo para um contexto mais imaginativo. Que tipo de momento do dia a dia a gente consegue enxergar alguém utilizando um instrumento parecido com esse, com a alavanca, de tentar empurrar alguma coisa maior? Vocês já viram isso? De alguém tentar colocar um pedaço de pau para tentar mover alguma coisa maior. Já repararam nisso? Uhum. Em que momento, assim? Do dia a dia? Nem lembro mais. Não? Eu vou mostrar um exemplo bem clássico que todo mundo viu, mas ninguém pensa que é uma alavanca. Tá? Então, olha só. Isso aqui, ó. O que é que o cara tá fazendo? Tiago. Hoje é a tua aula, Tiago. Tá falando dos teus instrumentos aí, ó. E Tá, olha aí pra foto. Isso eu já sabia que era uma alavanca já. Só que não tava ligado. Pronto. Não tava lembrado, né? É. Pois é, porque uma pessoa sozinha, ela não consegue levantar o carro. Então, ela usa um instrumento. Nesse caso, o macaco do carro é uma alavanca. Ele tá desse lado, aplicando força aqui. Essa parte funciona como um ponto de apoio. E essa força que ele está aplicando aqui vai ser gerada aqui para poder levantar o carro. Então, isso aqui é um exemplo clássico do dia a dia de como a gente pode utilizar uma alavanca para mover um peso maior. A alavanca, gente, ela consiste em 3 princípios. Primeiro, precisa ter um ponto de apoio para que a alavanca funcione. Então, ela precisa ter um local para se apoiar. Ela precisa de uma força de ação, ou seja, ela precisa que alguém que esteja manuseando a alavanca aplique alguma força nela. E depois dessa força de ação vai ser gerada uma força de resistência. Então, a pessoa aplica força em um determinado local e essa força que ela aplicou vai gerar outra força chamada força de resistência
para mover o objeto selecionado, o objeto selecionado. Então, só recapitulando. O ponto de apoio é o ponto onde a alavanca se movimenta. Deixa eu organizar isso aqui. Sendo que dá para preparar a aula com sono. A pessoa nem percebe os erros de português. Pronto. Eita. Ponto de onde a alavanca se movimenta. Então, pode ser um determinado ponto ou um eixo, tá? No qual ela se apoie. A força de ação é a força aplicada por um agente externo. Então, a pessoa que está manuseando a alavanca. E a força de resistência, que é a força que vai agir sobre o corpo a ser movido, quebrado, suportado, dependendo da alavanca. Então, agora a gente vai ver os exemplos de alavanca que a gente tem no dia a dia. Olha só, a gangorra. Ela é um tipo de alavanca. Então, nós temos aqui bem no meio um ponto de apoio. Esse garotinho loirinho, ele é a força de ação porque ele está jogando o peso para baixo. E no momento que ele joga o peso para baixo, ele levanta o coleguinha aqui, que é onde está acontecendo a força de resistência. Então, a alavanca ela precisa desses 3 princípios. Ponto de apoio, uma força de ação e uma força de resistência. Isso aí eu já sabia. Ah, já sabia que isso era uma alavanca? É. Bom. Então, vamos continuar vendo mais. Esse tipo de alavanca aqui é o que a gente chama de alavanca interfixa. Porque o ponto de apoio fica bem no meio e de um lado vai ficar a força de ação, do outro lado vai ficar a força de resistência. Vamos ver outros exemplos, tá? Só lembrando aqui, na alavanca interfixa, o ponto de apoio fica sempre entre a força de resistência e a força de ação. Então, sempre o ponto de apoio vai estar no meio. Nesse caso de alavanca interfixa, o ponto de apoio está no meio, a força de ação é gerada de um lado e a força de resistência vai ser gerada do outro. Tranquilo até aí, gente? Uhum. Tranquilo. Então, olha para esse instrumento aí, o martelo, que também pode funcionar como uma alavanca. Onde é que está o ponto de apoio? Me digam aí. Aí no meio dele. Não No tem meio onde? só descendo mais pra baixo. Nesse negocinho aqui. Nesse negocinho aqui eu não tô vendo, né, Heloísa? É, mas se eu Diga tiver. aí. Tá, pronto. Tá vendo meu mouse? Diga aí para onde eu vou. Onde é o ponto de apoio? Desce mais. Mais. Enrola um pouquinho pra direita ou à esquerda. Aí. E descia um pouquinho. Aqui é o ponto de apoio? Eu não tô nem vendo mais. Não, é o ponto de apoio. Não é aí não. Onde? Meio. Aqui. É. Ponto de apoio, gente, é onde você for apoiar a alavanca. Então, onde é que o martelo está apoiado? É aqui na madeira. Esse é o ponto de apoio. Oxi. Não, Entendeu? Você tem que pensar nisso. Onde é que está a força de ação? Onde é que está sendo aplicada a força? A mão. A mão. O cabo do Exatamente. martelo. E a força de resistência vai ser onde? No prego. Exatamente, aqui no prego. Então, ponto de apoio, força de ação, força de resistência. Vamos ver outro exemplo. Aqui, no caso da pessoa arrombando o cofre. Tchau, Onde é que está o polícia. ponto de apoio? Onde é que está o ponto de apoio? Onde? Não, eu ia falar do negócio aí de que o homem tava roubando, só que o Pierre parou.
Tá, vamos lá. Onde é que ele tá apoiando essa barra de ferro? Onde Na mão fica dele. No cofre. o lugar de abrir? Aqui? No cofre. Prof. Não, então eu tô perguntando se é aqui, ó. É, aí, por dentro. Tá, então aí é o ponto de apoio. A força de ação. Eu acho Na mão que é dele. Aí mão na dele. Nas mãos, na barra na própria barra. E na mão dele, provavelmente. na Consequentemente. E a força de resistência É vai dentro. ser justamente no cofre para abrir. Então ele apoia e empurra. Então a força de resistência vai ser aplicada aqui. Aqui a gente tem um outro tipo de alavanca, que é a alavanca interresistente. Então deixa eu só mostrar para vocês. Isso aqui é um abridor de garrafa, né? Aqui. Uhum. Que está se apoiando na tampa da garrafa. Aqui está o ponto de apoio. Onde é que vai estar a força de ação? Na ferramenta de abrir. É, na parte que a gente segura. E a força de resistência, gente, vai ser aplicada onde? Na ponta. Na tampa, embaixo da tampa. Exatamente. Ah, tá. Na parte de baixo da tampa. Mas é aqui mesmo. É porque eu não quis botar para esse lado para não cobrir tanto. Mas não tá apontando para a parte de baixo da tampa. Então, um abridor de garrafa também é um tipo de alavanca. É uma alavanca diferente, chamada de interresistente. Porque nesse caso, quem está no meio é a força de resistência. O ponto de apoio fica depois. Tá? Então, na alavanca interfixa, a gente tem um ponto de apoio no meio. E na alavanca interresistente, o que fica no meio vai ser a força de resistência. Vamos mostrar aqui. Espremedor de alho. Minha avó Onde é tem. que está o ponto de apoio? Onde é que está o ponto de apoio do espremedor de alho? Não, nesses pauzinhos aí do ferro. Aqui? Ou é nesse lugar onde amassa o alho? O ponto Aqui? de apoio. Não. O ponto de apoio é no primeiro bicho. Né, que se diz, só que no final. Aqui? Eu não tô vendo nada. O mal Tá no armário. pra frente. Mais pra frente. Aí, Aqui? É. por Pronto. Então, realmente, aqui é o ponto de apoio. Na outra. Oi? Já? O ponto de apoio. Onde é que está sendo aplicada a força? A força de ação. na mão do cara. Na mão. Pessoa. Tá bom, prof. E... Oi? É a net dele. Ah. Ele disse que estava travando, foi? Tá bugado. Minha gente, eu já tô colada no modem. Tá vendo? Tá, mas olha só. Aqui no espremedor de alho, nessa parte aqui Esse que caiu. dobra, é o ponto de apoio. Aqui na mão é onde está sendo aplicada a força para espremer o alho. Então, a força de ação. Então, onde é que está a força de resistência? Essa força que está sendo aplicada aqui, ela está sendo gerada onde? Aí, ó, tá saindo o alho. Exatamente. Então, aqui onde está saindo o alho é a força de resistência. Então, na alavanca interfixa, a gente tem a força de resistência no meio e a força de ação de um lado, o ponto de apoio do outro. Vamos ver outro tipo de exemplo. Abridor de lata. Outro tipo de alavanca interresistente. Onde é que está o ponto de apoio? Aí é onde ele tá cortando com a colher. Cortando com a colher. Não é a colher, não. É um abridor de lata. Parece uma colher. Tá parecendo a colher. É porque só está mostrando a parte da lâmina. O ponto de apoio é onde ele está apoiando o abridor de lata.
A força de ação É é na. justamente onde ele está furando a lata, aplicando força. E a força de resistência é a parte da lata que está sendo aberta. Aqui. Ai, meu Deus, que calor. Falou. Deixa eu ligar aqui meu ventilador de novo. Só um instantinho. Pronto, voltei. Gente, aqui carrinho de mão. É outro tipo de alavanca. Pergunta. Onde é que está o ponto de apoio do carrinho de mão? Entendeu? No meio. Entendeu? No chão? Exatamente. Aqui é o ponto de apoio do carrinho de mão. Onde é que é a força de ação? Na mão, nesse lugar onde tem essas duas coisinhas assim de segurar. Pronto, exatamente. No canto onde a gente pega, né? Era para estar mais para cá, setinha. No punho do carrinho de mão. E a força de resistência fica onde? Na carroça. Exatamente. A força de resistência da alavanca fica aí. Então, olha só, todos esses exemplos do dia a dia que são alavancas e a gente não para pensar. Então, na alavanca, aqui é o terceiro tipo de alavanca que vocês vão ver agora. Na alavanca interpotente, a força de ação fica entre o ponto de apoio e a força de resistência. Então, aqui, a força de ação vai ficar no meio da alavanca. Vassoura. A vassoura, ela é uma alavanca. Se você parar para pensar, ela, de certa forma, ela também tem esse contrabalanço. É mesmo. Eu acho que o ponto de apoio é lá ali embaixo, né? Bem no coisa. Desculpa. Vamos lá. Ponto de apoio da vassoura. Pensa aí, quando vocês estão varrendo a casa. Qual é a mão que vocês usam para fazer força e qual é a mão que vocês usam para segurar a vassoura? Só para apoiar. É A direita, para colocar força, é a direita. a força pro lixo Mas é a ir. mão que tá em cima ou embaixo? A primeira, a de baixo, eu faço força. E a de cima eu só faço segurar. Pronto. Então, Foi o ponto exatamente de o que eu apoio disse. tá onde aqui, Gabriel? Hã? O ponto de apoio. Qual é que você usa para segurar? É a de cima ou a de baixo? A de baixo. Acho. Para segurar? Não, pra eu segurar a de cima. Então, o ponto de apoio é na mão de cima. Onde você faz força é Na a de outra baixo. mão. A força de ação. E com essa força você vai varrer o chão. A força da E é resistência. onde vai ser aplicada a força de resistência. Então, a vassoura ela também é um tipo de alavanca. Corta a unha. Onde é que está o ponto de apoio do corta-unha? Pensem aí. Bem ali do. Onde você. Quando você aperta ali bem embaixo. Onde tem o. Eu esqueci o nome do negócio que tem. Aonde você vai cortar? Não. O ponto de apoio é onde você apoia a alavanca, não é onde você corta. Apoiamento. Então, é aqui. Opa, eita, fiz errado. Deixa eu mostrar. O ponto de apoio é aqui embaixo. Tá vendo a mão só, o seu dedo só apoiando o corta-unha. Apoia o E dedo. aqui em cima, você aplica a força que vai gerar a força de resistência aqui. Então, onde corta, onde acontece a ação, aliás, onde acontece a ação não. Você age aqui em cima, aplicando força aqui. E essa força que você aplicou aqui vai ser gerado na parte de cortar, que é a força de resistência. A força de resistência é o resultado da alavanca. Tá? Não confundir, por favor, força de ação, que é a força que a gente aplica, com força de resistência,
que é onde a força que a gente aplicou vai repercutir. Tranquilo até aí, gente? Vocês entenderam o princípio da alavanca? Uhum. Então, quais são os 3 Sim. pontos que tem que ter numa alavanca? A força de resistência, a Não de ponto de apoio. força de ação e apoio. Ponto de apoio, força de ação e força de resistência. Esse é o princípio da alavanca. Agora vamos ver outro tipo de máquina, que são as roldanas. Tá? Tiago perguntou mais cedo que era uma roldana. E Ah, agora tá, a isso gente vai mesmo. ver. Tá? Isso aqui é uma roldana. Eu sei o A que é. roldana, Eu sei. pronto. A roldana, ela tem de 2 tipos, gente. Ela tem um tipo fixo. Oi? Isso daí, sei lá. Vocês vão ver para que serve. Tem o tipo fixo e tem o tipo móvel. Olha só. A gente pode chamar tanto de roldana Aí o que é? quanto de polia. E Ah, ela serve para facilitar o trabalho na hora de manusear objetos pesados. Então, a parte de roldana no livro tá na página 198, tá? Se vocês quiserem procurar. Então, na roldana do tipo fixa, que esse objeto ele vai estar preso no teto, geralmente. Tá? Então, essa roldana aqui, ela não sai do canto, ela está presa no teto. E aí, a pessoa passa uma corda ou um fio, um cabo de aço pela roldana para poder manusear objetos. Então, olha só, se vocês puderem reparar na figura, a pessoa tem aqui uma mão aplicando uma força de ação para baixo. E aí, a força de resistência está se encaminhando na direção oposta. A força de ação vindo para baixo, a força de resistência indo para cima. Estão percebendo isso? sim. Tá? Então, a roldana fixa... Oi. É quando meu pai trabalhou lá no, onde era, na casa do meu primo, ele tinha isso, ele colocava o balde embaixo para ficar mais peso e puxava pela mão e o balde subia. Pronto. Então, no caso de roldana fixa, ela facilita o trabalho, mas ela não reduz o esforço. Tá? Então, ajuda. Mas você faz esforço do mesmo jeito para poder puxar o objeto. Agora a gente tem outro tipo de roldana, que é a roldana móvel, que ela, além de facilitar o trabalho, ela também diminui o esforço. Por que ela é móvel? Olha só, compara com essa daqui. Essa aqui é a fixa, ela tá presa no teto. E essa daqui, gente? Qual é a diferença dessa roldana para outra roldana? Porque aí a pessoa puxa a corda, aí a roldana ela vai andando. Exatamente. Nesse caso aqui, a roldana, ela tá presa no peso, no objeto que você quer puxar. Então, quando você vai puxando a corda, a roldana vai junto. E, consequentemente, o seu esforço, à medida que você vai puxando, vai diminuindo. Tá? Esse tipo de roldana móvel, ela facilita o trabalho e diminui também o esforço. Então, em que momentos do dia a dia a gente já viu essas roldanas, sem ser também em obra, como o caso do pai de Gabriel, por exemplo? Dessa daí eu nunca vi, não. Eu não sei se eu já vi, deixa eu ver. Não vi não, só vi dessa outra. Tá. Mas vocês não estão lembrando de nenhum momento que a gente usa roldana para puxar alguma coisa? Sim, Em que momentos? Fora sem ser obra. sim. Deixa eu ver. Pensem aí.
no livro de vocês tem uma foto aí das bandeiras, por exemplo. Tá? Como é que essa bandeira ela chega até lá em cima? É com auxílio de roldana. Quando a gente tem, por exemplo, na festa de São Sebastião, em Pilõezinhos, logo na primeira noite de festa religiosa, tem o hasteamento das bandeiras. Né? Vai lá os padres puxando na cordinha para a bandeira subir. Ali em cima tem uma roldana pequenininha, que é para poder hastear a bandeira. Já repararam isso? Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Sim. Eu tô. Hasteamento da bandeira. Bom dia a todos. Adiantar aqui para ver, mostrar só a bandeira. Pronto, esse ato dele tá puxando assim. Tá descendo essa. Com a cordinha. Isso aqui é o uso de roldana. Lá em cima tem uma roldanazinha por onde essa corda tá passando. Ó, aqui, ó. Tá preso, tá vendo? Sim. Deixa eu sair aqui do vídeo, porque a roldana tá lá em cima, não vai mostrar direito não. Mas enfim, ficou clara a questão da diferença entre o que é uma roldana fixa e uma roldana móvel? Uhum. Qual é a diferença? Que diminui o esforço. Qual é a que diminui o esforço? Essa máquina aí que esse negócio aí tá roldana móvel. Esse A negócio aí. roldana móvel é a que diminui o esforço gerado pela pessoa. É. A roldana fixa, o esforço é o mesmo, não diminui. Então, essa é a diferença. Então, olha só, gente, aqui são casos de roldana móvel que são muito utilizados no dia a dia. Eu vou ler essa foto do livro de vocês, tá? Que é no caso dos guindastes para levantar peso em obra, nas plataformas de petróleo. Só que Mas a gente também... aquele ali é em motor. Onde? Não, os sim, esse daqui. guindastes. Não, mas aqui em cima, ó, é uma roldana, porque o cabo não desce. É. Então, tá? Mas a roldana em si, a parte da roldana em si, ela é uma máquina simples. Nesse caso aqui do caminhão como um todo, aí já é uma máquina complexa. Mas dentro dessa máquina complexa, nós temos a máquina simples, que é a roldana. E outra, esse cabo, essa parte aqui, funciona como o quê, gente? Indo para cima e para baixo. A outra Alavanca? máquina que a gente viu. Alavanca. Exatamente. Então, aqui a gente tem uma alavanca e a gente tem também roldana. Então, aqui nós temos já uma máquina complexa, porque está utilizando mais de duas máquinas simples, atuando juntas. Aqui, outro exemplo bem simples de roldana. Aqui essa pessoa utilizando a roldana para pendurar um varal aqui no teto. E também nos aparelhos de ginástica. Aparelho de musculação. O tanto de roldana que tem aqui, ó. Para poder fazer vários tipos de exercício nessa máquina. Várias roldanas Tem 12. com os cabos de aço. Tu parou para contar já? Uhum.
Caramba. Professora, já viu que é tipo que você puxa assim, que é pra músculo, tem um vídeo que o povo bota o celular debaixo, aí quando vai colocar, dá medo de quebrar o celular? Não, nunca vi, não. Que é o que faz duas mãos assim, tipo uma barra de ferro dessa que tem aí em cima desse onde você faz. Ah, não sabia não. Mas enfim, como eu tô mostrando para vocês, a presença das roldanas no nosso dia a dia, né? Não só em máquinas pesadas, mas, por exemplo, no simples fato de você hastear uma bandeira ou de pendurar um varalzinho desses assim. Tá? Então, olha só para essa figura aqui. Em qual das situações o esforço do operário aqui no alto do prédio é menor? O da segunda foto. Tá. Por quê? Porque ele exige menos esforço. Mas por que exige menos esforço? Porque eles é mais leve. Não. Que tipo de instrumento? Aqui, ó. É o mesmo comprimento, 10 metros. É o mesmo tipo de objeto que está sendo levantado. Qual é a diferença de um para o outro? Ah, é porque um tem uma corda e outro tem duas. Tem duas. Não é só por isso, não. Porque Não é a quantidade de rodando cordas, tá não. e a outra tá em cima. A outra é só. Não, aqui não tem roldana. Na Não? situação A não tem roldana. Ah, tá. Isso é só puxando a corda mesmo. Exatamente. Então, na situação B, tá usando uma roldana. E de que tipo essa roldana? Fixa ou móvel? Móvel. Móvel, tá? Se na situação A ele tivesse usando uma roldana fixa, vocês acham que o esforço dele ia ser menor? Sim. Não. 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 Gente, roldana fixa, a pessoa não reduz o esforço. Vai puxar com a mesma força. O local onde você diminui o esforço é quando você usa uma roldana móvel, porque ela vem subindo junto. E à medida que ela vai ficando mais próxima de você, o esforço vai diminuindo. Já numa roldana fixa, você pode puxar do mesmo jeito que estivesse puxando aqui. O esforço é igual. Deixa eu voltar lá para a foto das roldanas. Aqui, ó. No caso de roldana fixa, que ela é presa, ela não sai do canto, a força que você aplicar vai ser a mesma força que vai estar aqui na força de resistência. Então, ela pode até facilitar o trabalho, mas ela não reduz o esforço. No caso da roldana móvel, como ela também vai se mexendo, à medida que ela for se aproximando, ela vai ajudando a diminuir o esforço. Então, em obras, Professora, a gente usa geralmente roldana móvel. Oi? com licença, eu acho que a professora outra mandou o link. Outra Verdade. professora mandou o link. Acha não, ela mandou. Não tá na hora. Gente, mas são 8h53 ainda. É, não tá na hora dela. Calma aí, a aula tá tão boa. Peraí, tá? É, tá na hora da. Então, nesse caso aqui, a roldana móvel facilita o trabalho, diminuindo o esforço. Então, aqui nós temos um outro exemplo de máquina, que é o plano inclinado. Que é quando a gente faz uso de rampas para poder levar alguns pesos para cima ou para baixo para facilitar a nossa vida. Então, olha só. No caso dessas curvas aqui da estrada, apesar de dar medo, de passar por essas curvas e tudo mais, as estradas elas são construídas dessa forma para poder facilitar o transporte de cargas. Porque se fosse numa ladeira mais íngreme, mais em pé,
o risco de acidente seria muito maior. No caso aqui, por exemplo, as rampas, elas garantem que você consiga transportar cargas pesadas, que pessoas cadeirantes possam transitar. Então, é uma questão de acessibilidade. Então, facilitar também a vida do ser humano. Então, o plano inclinado é também um tipo de máquina simples. Tá? O parafuso, por exemplo, é um tipo de máquina do tipo plano inclinado. Porque essa rosca do parafuso, ela desce na diagonal. Ela não é uma coisa reta. Ela vem descendo em forma de espiral. E você pode reparar no parafuso que isso aqui é um tipo de plano inclinado. Então, Arquimedes, que foi o mesmo cara da alavanca, ele criou esse tipo de parafuso aqui, chamado de parafuso de Arquimedes, para conseguir bombear a água. Então, hoje ele é muito utilizado. Eu já Oi? vi um negócio de história, Arquimedes. Pronto, exatamente, Arquimedes. Ele criou a alavanca e criou também esse parafuso aqui, utilizando para bombear a água. Então, ele coloca num plano inclinado, gira e vai puxando a água. E é utilizado até hoje para conseguir puxar a água, drenar a água em Mas agora é com motor. Antes era na mão. É, exatamente. Agora é no motor. Mas não deixa de ser essa parte especificamente do plano inclinado uma máquina simples. E aí a gente tem também, por último, um outro tipo de plano inclinado que é a cunha, que é esse formato triangular, de triângulo, que é muito utilizado para cortar objetos. Então, o formato do machado, por exemplo, a lâmina do machado, ela tem esse formato triangular, que no momento que a força é aplicada, a força de resistência, ela se dobra para o lado, vai uma para um lado e outra para o outro. É muito utilizado para abrir objetos. Tá? Então, eu vou mandar o exercício para vocês. E agora vocês estão liberados para ir para a aula da professora Marilúcia. O exercício Ok? pode poder até quanto? Ok, tchau, prof. Tchau. O exercício é até sexta. Tá certo. Tchau. 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 Tchau, prof. Tchau.